O anime já começa com o nosso protagonista em suas reflexões filosóficas sobre casamentos, e ele não economiza palavras, afirmando que essa parada é muito chata, porém ele reconhece que é uma das conexões que mais aproxima os seres humanos, e para ele, cada pessoa tem uma ligação com o destino, seja com seus colegas de trabalho, seus melhores amigos ou até mesmo a sua prima. E ele então comenta que essa é sua realidade agora. Não, ele não vai ficar com a prima dele, relaxa, mas vai ser pior, pois a sua vida está prestes a mudar para sempre. Então o nosso prota chega em um santuário, mas ele não tem o menor respeito pelos deuses, tudo que lhe interessa é o seu livrinho educativo. E enquanto isso, por ser um loirinho de olho azul, duas garotas passam por ele e começam a dar em cima do cara, mas como o cara as ignora por ser um alfa, elas começam a zoá-lo, dizendo que ele deve estar rezando no santuário por um aumento peniano, e ele nem se incomoda com isso, afinal 13 centímetros pra ele tá bom, né? E ele segue em direção ao santuário, explicando que não acredita em nenhum deus, que a terra é plana e que as pirâmides foram feitas por alienígenas, e após dizer isso, ele se dá conta que é um idiota, principalmente por estar indo a um santuário sem acreditar em nada. Porém, ele quer que se foda isso, porque ele é o tipo de cara que acredita em demônios e dorme com os pés pra fora da cama. Nisso, o nosso prota segue seu caminho e entra na casa que ele comprou, que agora é sua, e já chega dando um sermão nos deuses do local, avisando que agora ele é o novo dono da casa e que a partir de agora eles terão que se acostumar a ouvir funk e rock metal. E como nenhum deus respondeu, ele considera isso como uma vitória, 1-0 para o ateu. Nisso, ele começa a esperar pelo sacerdote que era para recebê-lo, porém, como ele deve estar velhinho já, provavelmente ele já tá morto em algum canto da casa. Então, ele começa a procurar pelo velho, pensando em tirar o defunto de lá, né, da casa dele. De repente, ele para em frente a uma porta e ouve uns barulhos suspeitos vindo lá de dentro. E logo ele pensa que o velho safado deve ter trazido algumas do job para comemorar a sua chegada, e ele já fica animadinho. Porém, ele hesita ao abrir a porta, sem ter certeza que quer ver aquele velho nu. E além disso, ele tá sem seu escudo pra batalha, mas ele decide então que se dane. Uma espada velha enferrujada não corta nada mesmo. Quanto ao escudo, que se dane também, só se vive uma vez. E ao abrir a porta, ele se depara com 3 lindas garotas, já prontas pro combate, e nenhum velho nu. Então o Ryu já está pronto, porém as meninas, ao perceberem que ele é muito feio, fecham a porta na cara dele. E logo em seguida, as garotas voltam e começam a xingá-lo, o chamando de lixo, tarado, imundo e escória. E a violência contra ele não foi mostrada, mas o nosso prota já estava todo arrebentado com o nariz sangrando. E após uma longa conversa, ele descobre que tudo foi um mal entendido. Elas não eram do job coisa nenhuma, e sim umas moradoras de rua que mataram o senhorzinho e roubaram sua casa. Então o nosso prota, sem se importar, afirma que comprou essa casa, então quer elas queiram ou não, ele vai morar ali. Entretanto, uma das garotas continua implicando com ele pelo ocorrido, e Yuna começa a denunciá-lo para a polícia, e ele responde que tanto faz, porque sabe onde o corpo do velho deve estar, que elas vão ter problemas também se o denunciarem. Porém, elas revelam que não é o velho coisa nenhuma, mas sim uma cabra velha que morreu há semanas atrás, e como era a cabra do senhorzinho que vivia uma vida muito solitária nas montanhas, depois que elas chegaram, ele não precisou mais dela. Enfim, a bichinha foi sacrificada e enterrada ali perto, e o nosso protagonista não se importa de novo com essa informação, e diz que tudo aquilo foi um acidente, então que sigam suas vidas. O Ryu pede para falar com o velho, mas Yuna diz que ele tá de luto e só voltará no dia seguinte, e eles continuam conversando. Yuna, usando seu charme, acaba descobrindo que o nosso prota ainda está no 2º ano do ensino médio, então ela diz que se ele for gente boa, ela vai ajudá-lo com as lições de casa, já que ela é a mais velha dali. Mas uma outra das minas, chamada Asahi, fala que mesmo sendo a mais velha, Yuna continua sendo a mais inexperiente e infantil dali, e essa é a Asahi, a mais nova entre elas, pois tem apenas 14 anos. Nisso, ela pede para Ryu a tratá-la como sua irmãzinha, e ao ver que as outras garotas já aceitaram a ideia do nosso protagonista morar com elas, Yuna afirma que se depender dela, o corpo desse cara vai ser encontrado numa vala. Afinal, ela é contra a presença de um homem ateu num santuário com elas, ainda mais um tão tentador. E com um jeitinho, o nosso prota pede para ela se acostumar com essa ideia, caso ela queira problemas, que vá procurá-lo no quarto, mas só depois da meia-noite. Nisso, ele ainda promete que se elas pagarem o aluguel certinho, nem vai se importar com a presença delas na casa, só na hora do Pix. Nisso, Yane fica irritada, mas acaba aceitando, dizendo que vai ficar de olho nele e depois sai do local. E após isso, Iai leva nosso Ryu até o quarto onde ele vai ficar, já que as meninas ocuparam o resto da casa. Então ela vai pegar um colchão para ele no armário, mas ela acaba causando um acidente de propósito e caindo sobre ele com seus airbags. Só
só para testar sua fé. E nessa hora, Yuna entra no quarto para ver o que estava acontecendo e se depara com um clássico clichê harém. É complicado, eu finjo que não percebo. O sábio se faz de tolo para ver o tolo cair na própria tolice. E depois de mais uma situação embaraçosa e de acumular uma possível acusação criminal, Uryu só pensa em voltar a estudar para ser advogado e conseguir se defender no tribunal. E mesmo sendo ateu, ele admite que aquilo não é possível, não é coisa de Deus, porque Asahi entra logo no quarto para incomodá-lo. Nisso, ela diz que só quer conhecê-lo melhor e conversar um pouco, mas Uryu, esperto, dá uma desculpinha dizendo que está muito ocupado e manda ela sair do quarto. E vendo que seu plano não funcionou e que foi ignorada, ela decide vasculhar as coisas dele para encontrar algo que possa usar contra ele. E de repente, Uryu se lembra que tem um vibrador na sua mala e tenta impedi-la de encontrá-lo, para não ficar estranho. No entanto, tudo que ele consegue é se incriminar novamente, ao tropeçar numa calça e cair em cima dela. E é claro que Yuna aparece de novo, tirando aquela foto para pegá-la no flagra, como se ele estivesse atacando uma de suas irmãs. E com mais uma acusação nas costas, nem se ele estudasse todo o processo penal, ele teria chance contra aquelas provas. Então, ele decide esfriar a cabeça e lavar o rosto. E no caminho, ele encontra a causa de todos os seus problemas até agora, dormindo no chão. Então, ele pensa em aproveitar a oportunidade e se livrar dessa mina. Mas infelizmente, Yuna estava fingindo, e as suas irmãs aparecem no quarto para pegar mais evidências. E depois de acalmarem os ânimos, Uryu pergunta por que Yuna estava acordada até tão tarde. E as irmãs notam algumas dobraduras de papel na mesa, e deduzem que Yuna tinha ficado até tarde fazendo aquilo para pagar o aluguel para ele. Então, Uryu fica sem entender o que eram aquelas paradinhas dobradas na mesa, e deduz que são apenas alguns amuletos que os padres chamam de satanismo. Então ele pergunta como ela ia conseguir ganhar dinheiro com aquilo, e ela responde que faz parte da religião local, e já que elas são as sacerdotisas daquele santuário, aquelas dobraduras são uma forma de entrelaçar as divindades e as pessoas que oram por elas. E Uryu, intrigado, pergunta se aquilo realmente dava dinheiro, ao que Yuna responde que vende mais que balões de ar dos pastores da Universal. Apenas R$500 você vai alcançar a sua bênção aí em 2022. Então ela começa a explicar sobre os laços vermelhos que ela e suas irmãs usam, dizendo que esses itens foram deixados por sua mãe falecida, F. Embora elas não possam vê-la fisicamente, os sentimentos das três continuam conectados por esses laços que a mãe deixou. E ao responder as perguntas de Uryu, Yuna pergunta por que ele estava tentando matar a sua irmã. E o nosso prota se esquiva, explicando que só estava tentando ajudar, né? Ele queria cobrir ela. E ele diz também que estava estudando até tarde porque, ao contrário delas, ele quer ter um futuro, passar na faculdade e se tornar um médico. Nisso, Yuna fica surpresa, pois tinha certeza que ele era mais um filhinho de papai. Mas não, o nosso prota é SLT como a gente. E as meninas super poderosas então explicam que aquele santuário é um lugar ideal para ter sucesso nas provas, pois as divindades de lá costumam ajudar nesse tipo de desejo. E elas também mencionam que estão em uma época de milagres, a chamada chuva de estrelinhas, que realiza vários desejos. Então o nosso prota ateu começa a debochar dessa história. Yuna, no entanto, continua contando a lenda antiga, e segundo ela, quando as estrelas caem numa noite de primavera, um desejo pode ser realizado se a pessoa se banhar em uma chuva de pó de estrelas. E Uryu então a interrompe, dizendo que não tem e nem vai dar nenhum tipo de pó pra essa mina, além de afirmar que nessa época do ano as chuvas de meteoros são de pequena escala e desaparecem na atmosfera antes mesmo de chegar na Terra. E ainda que essas chuvas realmente alcançassem a Terra, Uryu afirma que esse papo de banhar-se em chuvas de estrelinhas só faria a pessoa morrer com o impacto de um meteoro. E para finalizar esse papo de crente, Uryu diz que acreditar em algo tão negacionista e tão anticientífico é coisa de quem tem o cérebro na Disney. E ao ouvir esse discurso, Yuna se irrita e começa a perder a paciência, ameaçando amarrar Uryu e amaldiçoá-lo para sempre. Porém, como já bastava de problemas por hoje, ele fica quieto. No entanto, ele dormiu pensando nos seus argumentos, e no outro dia, com as energias renovadas, ele continua com a sua opinião, dizendo que nada do que é pregado no santuário funciona, desde as orações até os amuletos que eles fazem por lá. Portanto, ele não se vê virando um sacerdote de jeito nenhum. Entretanto, ao ver Yuna tendo dificuldades em conversar com uma criança estrangeira, como o nosso prota é um cara gente fina, ele vai até lá para ajudá-la. Então, Uryu conversa com a criança em inglês e explica que esses amuletos não passam de um engana-trouxa, mas que por favor que ela comprasse mesmo assim e saísse correndo, pois Yuna tem problemas mentais e vende isso para ajudar as suas irmãs pobres. E depois disso ele sugere que Yuna treine mais o inglês, já que acabará tendo contato com muitos estrangeiros no santuário. E de repente, no meio dessa conversa, um pássaro surge do nada e rouba o laço da cabeça de Yuna, um pássaro ateu. Então as irmãs tentam acalmá-la, dizendo que as divindades estão ao seu lado. Nisso, Uryu vai até as garotas e sugere que elas não fiquem paradas esperando
esperando uma resposta do além. Afinal, Yuna perdeu algo muito importante para ela. E só para encher o saco, ele vai até Yuna e afirma que apenas ela é a única capaz de realizar o seu próprio desejo. Argumentos. Porém, Yuna defende a sua crença e garante que as divindades nunca abandonam aqueles que rezam pedindo ajuda. Então, ela afirma a Ryu de que definitivamente ele não combina com o santuário. E ele diz que realmente não combina, mas que aquela casa era a mais barata para comprar. Então foda-se, ele vai morar ali mesmo assim. E após essa discussão, o nosso prota sai puto e volta para o seu quarto estudar mais. Até que de repente, Asahi e Ai vão até lá e notam que ele não está mais. Então elas começam a pensar que conseguiram se livrar dele. E Asahi volta a procurar por mais provas e talvez algum dinheiro nas coisas dele. Nisso, ela nota um porta-retrato na mesa de Yuryu, onde ele aparece com a sua mãe, que já faleceu há algum tempo, deixando ele sozinho no mundo. Ninguém tem pai em anime adolescente, né? Impressionante. Dá vontade, galera, me perdoa, me perdoa. E sabendo disso, Asahi se lembra do que Ryu disse, sobre as pessoas serem responsáveis por realizar os seus próprios desejos, já que ninguém faria isso por elas. E embora Yuna e Ryu pareçam diferentes à primeira vista, Asahi acredita que tudo ficará bem entre eles no final, pois os dois são mais parecidos do que imaginam. São dois caloteiros. Enquanto conversam sobre eles, Yuna fica do lado de fora, com o ouvido na porta, só escutando tudo. Já o Ryu tenta procurar pelo laço de Yuna, do lado de fora do santuário, pois assim ele teria ainda mais razão na discussão, e talvez até conseguisse trocar o laço pelas provas contra ele. Porém, ele percebe que será mais eficaz esperar até o amanhecer para continuar as buscas. No entanto, ao pensar nisso, ele dá leves tapinhas no rosto e decide que ele não vai se acovardar agora. Então, o Ryu se lembra das orações e, embora não acredite muito nessas coisas, ele decide orar para uma divindade, pedindo para conseguir encontrar aquela porra de laço e se livrar daquelas provas falsas. E nesse momento, Yuna corre até o local e sorri ao vê-lo rezando por ela. Nisso, Yuna se coloca do lado dele e começa a rezar também. Ryu aproveita o momento oportuno para se desculpar pelas coisas cruéis que ele disse mais cedo. E Yuna, por sua vez, também pede desculpas por ter sido dura com ele e diz que ele já pode se considerar bem-vindo ao santuário, já que ele demonstrou pelo menos um pouco de respeito pelas divindades. E por fim, diz que não vai usar as provas contra ele, enquanto ele continuar com o respeito às divindades dali. E de repente, as outras irmãs os encontram e ficam aliviadas ao vê-los bem. Isso, eles seguem para casa, mas no caminho, a grande chuva de estrelinhas que o Ryu tanto duvidava que fosse possível começa a acontecer bem na sua frente. Explica isso agora, Teu. Mas nasceu pelada, Tetsu. Cala a boca, Caneda. Peladinha, Tetsu. Cala a boca! E ao notar uma flor de cerejeira caindo, ele explica que apenas se trata de uma chuva fraca de meteoros, acompanhada por flores de cerejeira. E ao verem Yuryu tentando a todo momento usar a lógica para explicar tudo, as irmãs começam a chamá-lo de careta repelente de mulher. Nossa, precisava disso também, né? Então elas afirmam que o simples fato dele estar morando debaixo do mesmo teto que três irmãs lindas já pode ser considerado um milagre. Mas Yuryu diz que tá mais para penitência. E após algum tempo, o velho safado sacerdote finalmente aparece pedindo desculpas por ter chegado atrasado. E ele diz que perder a sua adorada cabra realmente foi uma grande perda. E as garotas explicam que acabaram tendo alguns problemas na ausência dele, mas que já foram resolvidos, pois elas conseguiram encontrar o laço de Yuna. Então o sacerdote aproveita os últimos segundinhos do episódio para fazer aquele plot e explica que estará contando com a ajuda de Ryu de agora em diante. Além disso, o velho manda o papo: ele terá que se casar com uma das três irmãs e herdar o santuário quando o sacerdote falecer. E ao ouvir isso, todo mundo fica surpreso, mas não tanto quanto Ryu, que vai partir para cima do velho e dizer que ele só pode estar de brincadeira. Mas não, o velho mostra na cláusula do contrato que ele assinou quando comprou a propriedade, e que se ele não gostasse, o problema era dele e eles resolveriam no tribunal. Então o velho dá duas opções: ou você casa e vira crente, ou vai de cana. E como na cadeia seria pior, o Ryu vai ter que aceitar o seu destino, virar o primeiro pastor ateu com 3 esposas. Moleque, que plot twist, eu achei massa pra caralho. Agora vamos ver com quem ele vai se casar, né? Tenho certeza que vai ser com a mais chata. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual dessas meninas você mais gostou e qual delas você acha que o nosso prota vai escolher. Só não vale a de 14, meu parceiro. Olha lá, hein? No mais é isso, até a próxima, meu rei. Falou! Cara, morreu!